Oi pessoal, aqui é a Ellen Paviotti, sou extensionista do projeto Quem Quer Pão aqui na UFMG e hoje, no nosso primeiro episódio do Quem Quer Pode, temos uma ilustre presença aqui de uma pessoa maravilhosa, né? Que é a professora Lucilene. O currículo dela dispensa comentários, né? Eu dei uma resumida aqui porque tem muitas coisas maravilhosas. A nossa entrevistada, ela é nutricionista, doutora em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto, professora efetiva do programa de pós-graduação em Ciência de Alimentos, né? Subchefe do Departamento de Alimentos da Faculdade de Farmácia da UFMG e também líder do grupo de pesquisa PECAM. E é com muita satisfação que recebemos hoje a professora doutora Lucilene aqui no nosso episódio, cujo tema é rotulagem. Obrigada Ellen, obrigada Cida, obrigada a todos os participantes, né, do projeto de extensão. Para mim é uma honra participar com vocês aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre rotulagem. Bom, eu acredito que todos vocês já repararam, né, algumas diferenças nas embalagens dos produtos, né? E hoje vamos discorrer um pouco sobre isso. Inicialmente, uma dúvida muito recorrente, que é: qual que é a diferença entre rotulagem e embalagem? Então, essa é uma dúvida bastante pertinente, porque infelizmente, né, nem todos os produtos que estão embalados estão rotulados, mas deveriam, né? A embalagem ela é definida como aquele recipiente que condiciona o alimento. E a rotulagem é toda inscrição, legenda ou imagem, ou matéria descritiva ou gráfica, né? É importante a gente ressaltar isso, que inclusive os desenhos são considerados rotulagens, que está ali colada, né, sobre a embalagem do alimento, ou às vezes impressa na própria embalagem, né, como é o caso das garrafas retornáveis. Então, a rotulagem é essa informação que vem para o consumidor e a embalagem é o recipiente. E todo o alimento que é embalado na ausência do consumidor, ele precisa ter rotulagem. Perfeito. Eu acho que já sanou aí muitas dúvidas, né, dos nossos ouvintes, porque sempre tem essa dúvida entre o que é rotulagem e o que é embalagem, né? Mas, assim, atualmente muito tem se visto produtos, né, embalados, né, com um desenho, uma lupa, né, e essa lupa fica na parte frontal das embalagens. E assim, você poderia falar um pouquinho com a gente, o que significa essa lupa, né? Tem uma nova legislação, como que funciona isso? Então, a lupa, né, que a Anvisa implementou, ela foi resultado de um processo longo de debate, né, entre vários atores da sociedade, indústria, sociedade civil, pesquisadores. E esse processo ele começou oficialmente em 2014, né, mas ele já datava de antes em outros países aqui da América Latina, né? No Chile a legislação foi publicada em 2014, né, mas ela também se arrastou aí por longos anos de debates. Essa rotulagem nutricional frontal, ela é definida como uma informação sobre o alto conteúdo de determinados nutrientes, né, na parte frontal do rótulo. E esse símbolo adotado a gente chama de semi-interpretativo porque ele já traz um julgamento sobre aquele produto, né? A gente tem a lupa que é auto-whey para os produtos que são elegíveis, né? É importante mencionar isso, né? Nem todos os produtos são elegíveis porque em alguns casos faz parte da composição natural daquele produto ser alto em determinado nutriente. É o caso de carnes, por exemplo, né, que não sofreram nenhum tipo de processamento. Queijos também, eles são altos em gordura saturada, não teria como ser diferente. Mas para os produtos elegíveis, se eles ultrapassarem os pontos de corte pré-determinados para açúcar, gordura saturada ou sódio, eles vão receber na parte frontal do rótulo, né, na metade superior do painel frontal, essa lupa de auto-whey. Muito interessante, né? Nós já vemos que vários produtos eles já sofreram essa alteração de rotulagem, né?
E pensando assim, nessa alteração, qual que seria o impacto para os consumidores? Assim, você acha que as pessoas deixariam de comprar um alimento especial que tem açúcar adicionado, soja, gordura saturada? Então, em alguns países em que essa legislação já foi implementada, eu citei o exemplo do Chile, né? No Chile a gente não tem uma lupa, essa lupa com esse design, ela só foi adotada no Brasil, tá? O Canadá tem uma lupa também que vai ser implementada a partir de 2026, mas na América Latina a gente já tem vários países que têm a rotulagem nutricional frontal no formato de octógono preto. Em muitos desses países, a rotulagem não é uma medida isolada, ela vem acompanhada de outras medidas, como proibição da publicidade, propaganda infantil, restrição de venda em escolas, né? Às vezes taxação de produtos alto-em. Mas, assim, a gente já tem resultados no Chile e há uma pesquisa no Chile semelhante à nossa POF, a pesquisa de orçamento familiar, e os resultados dessa pesquisa já mostraram que houve redução, sim, na aquisição de produtos alto-em e um aumento, né, na aquisição de produtos que não são alto-em. Isso gerou um balanço negativo na aquisição de calorias, de gorduras saturadas, de açúcar, de sódio. Então a gente acredita que isso vai ter um impacto, sim. Mas é importante ressaltar que a rotulagem como única medida não vai ser suficiente para mudar, né, principalmente ambientes alimentares, né, se a gente for pensar em melhorar, né, a oferta, né, de produtos saudáveis em determinados ambientes, por exemplo, em escolas, a gente precisaria de outras medidas. Mas sem dúvida a rotulagem é o primeiro passo. E professora, todos os alimentos, então pensando em suplementos, bebidas, eles devem receber essa nova rotulagem e qual que é esse prazo para todos se adequarem? Então, a legislação, né, que é essa nova legislação de rotulagem nutricional, ela foi publicada em outubro de 2020 e ela passou a ter vigência em outubro de 2022. Depois da vigência, ela teria um prazo de adequação até outubro de 2023. Então, a gente já estaria vivenciando o fim do prazo, né, já teria terminado. E todos os alimentos, né, e bebidas elegíveis que estivessem acima do ponto de corte deveriam apresentar essa rotulagem nutricional frontal. Mas, em 8 de outubro desse ano, né, a presidência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou uma nova legislação, RDC 819, permitindo que os fabricantes estocassem o seu estoque de rótulos antigos, né, até outubro de 2024. Então, a gente não tem muito como controlar isso, porque não tem a data de aquisição dos rótulos na embalagem, né? Mas a gente está vendo gradativamente, né, algumas marcas, né, algumas empresas já trazerem isso, mas vai ser, de fato, uma obrigação a partir de outubro de 2024. Sendo que para alguns alimentos que você citou, por exemplo, os suplementos, eles são vedados de apresentar essa rotulagem nutricional frontal. A gente tem uma lista de alimentos que não vão poder apresentar, mesmo que ultrapassem, né, os teores de nutrientes que são alvo dessa legislação, como açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Perfeito, perfeito. E falando até nessa questão de novas legislações, né? Recentemente teve uma nova legislação sobre os pães integrais, né? E assim, o que o consumidor ele deve saber sobre isso, assim, essa nova legislação? Então, essa legislação foi muito importante, né? A última versão dela foi publicada em julho de 2022, é a RDC 711. E ela tratou de um assunto muito sensível, né, que era a questão dos integrais, porque a gente não tinha um padrão de identidade e qualidade para chamar os produtos, né, que são derivados de cereais integrais como integrais. Então, poderia ter uma quantidade mínima do ingrediente integral e aquele rótulo trazia de todo tamanho na sua parte frontal do rótulo, que era integral ou mesmo, né, 100% integral. Vocês lidam com produtos de panificação e a gente sabe que é impossível fazer um pão com 100% de farinha, né, porque ele precisa de outros ingredientes. Então, essa legislação, ela trouxe uma definição do que seria esse produto considerado integral e, basicamente, ela diz que o produto, para ser considerado integral, ele tem que ter pelo menos 30% de farinha considerada integral. Então, ele define que as farinhas seriam essas, né, que seriam as derivadas de cariópsis intactas, de uma série de cereais integrais,
E o somatório de farinha integral, ele tem que ser superior ao somatório de farinha refinada, né? Assim, proporcionalmente, porque esse produto, se ele tiver alguma outra farinha que for refinada, essa não pode ser maior do que a farinha integral, para ele ser denominado integral. Então, no rótulo desses produtos precisa ter agora o percentual de cereais integrais, sendo obrigatório ter mais que 30% para ele ser denominado como um pão integral, né, um macarrão integral, um biscoito integral. E essa proporção de cereais integrais tem que ser maior que a proporção de cereais refinados. Ah, perfeito, perfeito. Nós do projeto trouxemos alguns produtinhos, então 3 pães aqui integrais, para a gente conversar um pouquinho, né, sobre essas alterações na legislação, o que pode ter sido de forma estratégica para o fabricante, né, e como que esse consumidor pode se atentar. Para os nossos ouvintes, vou descrever o primeiro pão. Ele é um pão 100% nutrição, que está escrito aqui, né? Girassol e castanhas, 58,6% de cereais integrais. Aí também, né, fonte de fibras, zero gordura trans, sem colesterol e baixa em gorduras saturadas. Esse é o primeiro pão. Mostra aqui pro pessoal. O segundo pão que nós trouxemos é pão de forma 5 zeros. Então, ele é fonte de fibras e ele zero adição de açúcares, zero adição de lactose, gordura trans, adição de gordura totais e também zero colesterol. E o terceiro pão que trouxemos, integral, ele é 20 grãos, zero adição de açúcares, fonte de fibra. Aí está escrito que toda farinha utilizada é integral e contém 64,2 de cereal integral. Então, vamos ver esse produto. E assim, eu acho que quando o consumidor chega no supermercado, ele fica perdido com tanta informação, com tantos números, né? Com tantas frases. E aí, pensando nesses 3 produtos, o rótulo dele está correto? Tem alguma irregularidade? Então, vamos pensar nessa legislação, né, que é a 711, que traz aí um padrão de identidade e qualidade desses produtos feitos a partir de cereais integrais. Para ser denominado integral, eles têm que apresentar o percentual, né, de cereais integrais, todos eles apresentam. Esse tamanho desse percentual tem que ser no mesmo tamanho de outros dizeres aqui relacionados ao pão integral. Então, todos estão corretos, né? Um tem 64,2% de cereal integral, um outro tem 40,5% e um outro tem 58,6%. E é interessante que essa marca aqui, ela comete uma infração sanitária, porque eles estão colocando 100% nutrição. Provavelmente eles utilizavam esse 100% integral, né? E não era, né? Tanto é que o produto ele é feito com 58,6% de cereais integrais. E talvez para levar o consumidor ao erro e engano, é importante ressaltar que isso é uma infração sanitária, ele mantém o 100% e coloca 100% nutrição. Né, que é uma alegação que não está prevista em nenhum regulamento, né, e acredito que já haja algum tipo de ação, né, vinculada ao Ministério Público ou ao PROCON, porque realmente ele não poderia trazer essa informação que vai levar o consumidor, né, ao engano. E muitos fazem alegações, né? A gente vê aqui fonte de fibra, zero gordura trans, zero lactose. Todas essas alegações, elas estão previstas na legislação. Mas a gente sabe que as alegações, elas podem levar o consumidor a ter uma percepção de saudabilidade, achar que aquele produto é mais saudável por causa das alegações, né? Embora elas sejam previstas e provavelmente eles cumprem os requisitos, né? Eu teria que olhar aqui na tabela de informação nutricional, mas acredito que todos eles tenham essa possibilidade de fazer essas alegações, mas a gente precisa ter muita cautela, né, em relação à interpretação dessas informações. Por exemplo, zero lactose é uma informação importante para quem? Para quem tem intolerância à lactose, né? A lactose não traria nenhum prejuízo adicional para uma pessoa que não tem intolerância, né?
E vocês que fazem os pães, né? Nem todos os pães realmente levam leite na sua composição, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cautela. Em relação a esses 5 zeros aqui, isso também não é uma alegação prevista. É como se ele estivesse fazendo uma propaganda em cima do tanto de alegações que ele tem. Ele é 5 zeros, né? E, infelizmente, assim, há consumidores que vão se deixar levar por essas alegações, né? Mas a gente precisa destacar aqui que há outros parâmetros, né, que merecem ser avaliados, como a lista de ingredientes, né? E para a gente fazer as melhores escolhas aí, não só baseados nos nutrientes. E, professora, pensando então, o consumidor ele está no supermercado, naquele momento de compras, como que ele deve ficar atento para não ser enganado, né? Já que 100% nutrição, essas alegações, tudo remete, teoricamente, a um alimento mais saudável. Então, como que esse consumidor ele pode ficar mais atento a isso? Eu acredito que ele deva olhar a questão do percentual de cereais integrais, se esse for o motivo da escolha dele, né? Porque as escolhas são feitas por vários motivos, né? A rotulagem nutricional frontal, ela também vem na parte da frente do rótulo, exatamente para mostrar ao consumidor sobre o que de fato ele está levando, né? Acredito que nenhum desses produtos realmente não tenha alto conteúdo de nenhum dos nutrientes considerados, né, críticos, né, pela legislação. Todos estão abaixo aqui do ponto de corte, né, para gordura saturada e para sódio, né, açúcar. Realmente só os produtos que forem bem doces que vão ter essa rotulagem nutricional frontal. E se a gente fosse pensar assim de uma maneira mais ampla, não se atentar só a parte, né, apelativa da rotulagem, né, olhar a lista de ingredientes, né, se inteirar um pouco mais sobre as recomendações do Ministério da Saúde, né, que adota o Guia Alimentar para a população brasileira, e tentar aplicar um pouco disso nessas escolhas. Legal. E assim, até por exemplo, nesses pães também vem algumas frases, né, como assim, alérgicos, pode conter glúten ou lactose. E o que seria isso? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Então, são frases de advertência, né? A do glúten, né, vem de uma legislação, que é a Lei 10.674 de 2003. Essa legislação foi criada para que os fabricantes atestassem, né, alertassem o consumidor quando da presença ou não de glúten, porque há pessoas, né, que têm intolerância ao glúten. E aí a gente poderia citar os celíacos, né, e quem tem sensibilidade ao glúten não celíaca. E em 2015, 2016, né, um movimento que começou na sociedade civil, de pais que têm crianças com alergia alimentar, ele se organizou, né, para que a legislação pudesse trazer informações para essas pessoas, porque as informações às vezes são muito técnicas. Por exemplo, ninguém imagina que um ingrediente, por exemplo, lecitina, né, ela pode vir do ovo ou pode vir da soja. Então, quem tem alergia pode ter uma reação em virtude desse ingrediente. Não está muito óbvio, né, que é um derivado, né, de soja ou de ovo. E também quando há contaminação cruzada. Então, essa legislação ela foi muito importante. Inclusive, hoje o Brasil é uma referência em relação a esses alertas para alérgicos. E essas informações elas devem vir após a lista de ingredientes, e elas vão alertar sobre a presença, né, do ingrediente ou do derivado, ou de uma possível contaminação que a gente coloca ou pode conter, sobre 16 alimentos que causam alergias alimentares e o látex natural, né, que ele está principalmente em linhas de produção que utilizam, né, luvas de látex. Então essas informações são muito importantes. A lactose também precisa ser alertada, né, contém lactose só quando houver, né, assim como os alergênicos, mas são informações que são importantes para quem tem algum problema de saúde, em que haja recomendação para restringir glúten ou uma alergia alimentar, né, uma intolerância, como eu falei, à lactose, né, ou ao glúten, e a alergia alimentar. Perfeito. Professora, trouxemos mais 3 produtos que, assim, tem em vários supermercados e eu tenho certeza que muita gente fica com dúvida. Para os nossos ouvintes, o primeiro
é um cookie integral, né? É cacau e aveia. E tá, cereal integral 43%. E ele tem a lupa, então alto em açúcar adicionado e também gordura saturada. É muito engraçado, né, professora? Porque que quando a gente vê essa imagem, parece um produto fit, né? E existe esse termo, fit? Não, esse é um termo que não está previsto em nenhuma legislação, né? O fit vem da ideia de fitness, né? Que é algo ligado aí à atividade física, mas não existe parâmetro para você chamar um alimento de fit. Então, todas as empresas que colocam esse tipo de alegação, elas estão cometendo infração sanitária. Algumas colocam na marca para tentar escapar dessa legislação, então elas argumentam que não é uma alegação, é a marca do produto. Mas a gente percebe que não só pelo termo, como às vezes pela silhueta de uma mulher magra. É engraçado que nesse produto específico não tem a silhueta, quem sabe, né? Houve algum tipo de fiscalização e algum tipo, né, de combate a essa prática, que é claramente uma prática para levar o consumidor ao erro e ao engano. E é interessante que esse produto, né, parece um contrassenso, né, assim, algo contraditório. Porque ao mesmo tempo que ele é cereal integral, 43%, ele é alto em açúcar adicionado e gordura saturada. Então, não necessariamente um produto que né, que pode ser chamado, né, de integral, ele não vai ter um excesso, né, de gordura saturada ou de açúcar adicionado, como é o caso desse biscoito. Então, essa nova legislação, ela tem esse caráter, né, de mostrar para o consumidor qual é a real composição desse produto. E eu garanto para você que antes, né, da legislação de rotulagem nutricional frontal, muitos consumidores escolhiam esse produto achando que ele é de fato um produto mais saudável, quando na verdade é um produto que é alto em açúcar e gordura saturada. Perfeito. Temos também aqui um segundo produto, que é um crostini, alto em sódio. Tem aqui uma foto, né, uma imagem de um tomate seco e salsinha, né, mas assim, também tem uma contradição, né, porque tem esse alto em sódio. E ele traz uma alegação aqui de extra crocante, está escrito aqui, ó. Isso é uma alegação também não prevista, porque como que a vigilância sanitária vai determinar um parâmetro para algo relacionado à crocância e vai conseguir medir isso, né? É claro que a parte de tecnologia estuda isso, né? E a indústria sempre está de olho nessas características sensoriais, mas incluir isso como uma alegação não poderia. Então ele traz essas imagens, né? Lembrando que as imagens, inclusive essa marca aqui, ela foi notificada porque tinha um biscoito que se dizia ser com aveia e mel, e ele tinha só aromatizante. E ele tinha uma figura do mel e não poderia, porque você só pode incluir figuras que dizem respeito da real composição do produto, porque senão vai ser algo que vai levar o consumidor ao erro e ao engano. Mas ele tem salsa e ele tem também, parece que ele tem um preparado para biscoito sabor tomate. Aí a gente teria que ver, né, assim, se realmente é tomate mesmo, porque quando o produto tem sabor, significa que ele é aromatizado, não necessariamente ele tem um ingrediente. E eu não estou vendo aqui de forma clara nessa lista de ingredientes a presença de tomate. Então é uma coisa também que, se não tiver, ele não poderia ter, né? E eles fazem isso para levar o consumidor a achar que é um produto mais saudável, mas é um produto alto em sódio, né, também. Ele tem 725 miligramas de sódio em 100 gramas, que é maior, né, do que o limite de 600 miligramas. Perfeito. Trouxemos também um terceiro produto aqui, que, como estamos conversando sobre a nova legislação, né, da rotulagem nutricional frontal, esse produto ele aparece como uma imagem dizendo sem lupas de alto teor. E o que a legislação entende sobre isso? Isso poderia ser feito? Não poderia, porque o design da lupa ele não pode ser modificado. E apesar de não estar claro na legislação que os produtos não podem fazer alegação sobre a ausência da lupa, isso era uma coisa até que a gente já imaginava que ia acontecer,
A Anvisa reconhece isso como infração sanitária, está sujeita a sanções. E quando a gente vira um produto como esse, a gente pode fazer denúncia, inclusive no próprio canal da Anvisa, né, no Fale Conosco, a gente tira a foto, manda. Tem também a OPA, que é o Observatório de Publicidade de Alimentos, que também fiscaliza propagandas, né, além da rotulagem, e que pode encaminhar as denúncias para o Ministério Público e para o PROCON. Mas esse produto aqui está cometendo uma infração sanitária e a Anvisa, inclusive, já está ciente, porque ele tem sido bastante comentado, ele traz isso na parte de trás do rótulo também, e ele não poderia fazer essa alegação, né? Se ele não é acima dos teores, ele simplesmente não coloca nada, não coloca que ele não tem a lupa ou com uma lupa diferente, né? Isso não, o design não poderia ser modificado. Perfeito. Isso também pode ser uma estratégia, né, para vender mais, né? Com certeza, né? Eles estão fazendo isso pensando em atrair um público que já está de olho, né, na rotulagem nutricional frontal. Agora, são permitidas alegações nutricionais a respeito do conteúdo de nutrientes, como a gente viu ali, para ser alto em fibra, né, fonte de fibras, zero adição de açúcares, né, ele poderia ter um corpo de regulatório, né, ou procurar, né, pessoas que saibam fazer a rotulagem de forma correta para auxiliá-los, né, a fazer alguma alegação nesse sentido, já que é um produto que, né, eu imagino que na ideia da empresa ela tenha esse apelo de saudabilidade, mas não poderia de forma alguma colocar esse livre de lupas. Perfeito. Quando nós divulgamos que teríamos esse episódio no podcast, né, recebemos muitas perguntas de seguidores e nós iremos fazê-las para você, tá bom? A primeira pergunta foi: quem é responsável por fazer a rotulagem de um produto? Então, a rotulagem, ela não exige responsabilidade técnica, né? Como a gente vê para alguns produtos, né? Assim, sempre algumas categorias de produtos precisa de uma responsabilidade técnica. Na rotulagem isso não é exigido, mas o fabricante, ele tem que cumprir todas as legislações, né? E ninguém pode descumprir a lei alegando que não a conhece, é isso que eu falo nas minhas aulas. Então, o responsável por fazer o rótulo geralmente vai ser um profissional da área de alimentos. Embora assim, eu tenha conhecido pessoas muito autodidatas, né, estudiosas, acho muito difícil uma pessoa que não tenha passado por uma formação para fazer um rótulo, né, não necessariamente um curso superior, mas cursos de rotulagem, né, que contemplem esse conteúdo para conseguir fazer da maneira correta. Porque são muitas legislações, são muitas informações técnicas, mas geralmente os profissionais que atuam nessa área são profissionais da área de alimentos. Engenheiro de alimentos, nutricionistas, farmacêuticos, veterinários, o pessoal, né, até da área de gastronomia, né, que fazem uma formação para conseguir cientistas de alimentos, tecnólogos de alimentos também, né? Eles acabam tendo aí disciplinas que trazem esse conteúdo. E hoje também existe muito curso, né, a respeito disso também. As pessoas podem procurar se capacitarem, né, para conseguir fazer essa rotulagem. Perfeito. E nós podemos sempre confiar no rótulo de um produto? Foi uma pergunta. A gente deveria, né? E acho que é essa a missão, né, dos órgãos de vigilância sanitária, né, que são órgãos que vão atuar em defesa da saúde pública. Inclusive aqui, né, em Belo Horizonte, a gente tem a Fundação Ezequiel Dias, que faz esse trabalho de fiscalização. Existe um setor de rotulagem de produtos, né, que faz a fiscalização dos rótulos. A gente tem os laboratórios, né, de bromatologia que levam os produtos, né, para análise, contestam, confrontam, né, com as informações do rótulo. Quando há alguma inadequação, esses fabricantes, eles recebem uma notificação, né, para se adequarem, né, em alguns casos está previsto multa também. Mas sempre que a gente desconfiar de alguma informação, né, ou mesmo vir alguma coisa que está inadequada, a gente também pode fazer denúncias, né? Eu acho que o Fale Conosco da Anvisa ou a OPA são os canais mais fáceis, né, da gente conseguir fazer isso. Perfeito.
E professora, pensando então na lista de ingredientes, né, como que o consumidor ele pode ler essa lista de ingredientes para entender mais do produto? Então, pela legislação de rotulagem geral de alimentos, a lista de ingredientes ela é um item obrigatório, né? O produtor tem que declarar todos os ingredientes, inclusive os aditivos precisam estar descritos também. E esses ingredientes eles são listados em ordem decrescente, então do maior para o menor, sendo os aditivos os últimos da lista, né? Eles precisam ser declarados ou com o código INS ou com o nome, mas assim, o código INS ele não é suficiente para o consumidor saber do que se trata, né, aquele aditivo. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, essa informação precisa estar não só em código, ela precisa estar descrita também. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui de uma seguidora que é: sou diabética, existe algum outro nome para açúcar que devo olhar no rótulo? Por exemplo, um produto que tem na composição xarope de glicose, isso seria um tipo de açúcar? Sim, inclusive a nova legislação, ela define o que são os açúcares adicionados e nessa definição, não só o açúcar de cana está contemplado, mas também outros açúcares, como o xarope de glicose, o açúcar invertido, até mesmo maltodextrinas, que elas não são utilizadas com o intuito de fornecer sabor doce, mas são muito utilizadas como agente de corpo em produtos em que o açúcar é retirado. Então, isso faz com que os produtos tenham tanto carboidrato quanto um produto à base de açúcar. Então, ela pode agora, com a rotulagem nutricional frontal, saber quando um produto tem um alto teor de açúcares adicionados. Mas a definição da Anvisa é para açúcares adicionados, né, que estão contemplados, né, nessa definição, esses xaropes, açúcar invertido, mas os açúcares naturalmente presentes em sucos, por exemplo, não estão contemplados nessa definição. E dependendo da quantidade, né, por exemplo, um suco integral ou um néctar que tem ali um suco de maçã, dependendo da quantidade que essa pessoa consome, isso pode ter um impacto na glicose e isso não vai tá de uma forma clara na rotulagem nutricional frontal, porque a definição da Anvisa não contempla os açúcares que são provenientes, por exemplo, de sucos, né, de polpas, purês, à base de fruta. Porque tem até vários sucos de uva que tem suco de maçã também, né, como ingrediente. Sim. Acabou sendo uma tendência, né, utilizar o suco de maçã com o intuito de adoçar, né, eles entram no cômputo de açúcares totais, mas eles não entram no que a Anvisa adotou como açúcar adicionado. Perfeito. Agora, para finalizar aqui, uma última pergunta. Como que os pequenos agricultores eles podem lidar, né, com essa falta de conhecimento técnico para fazer a rotulagem correta, ainda mais depois dessa atualização, né? Então, nós temos algumas ações de extensão dentro da universidade, né, que poderiam auxiliar, né, esses pequenos produtores. E dentre essas ações de extensão, eu poderia citar a nossa ação de extensão, né, que é a Rotulab. A Rotulab é uma ação de consultoria na área de rotulagem de alimentos. Ela é formada por alunos do programa de pós-graduação em ciência de alimentos e alunos de graduação também, aqui da Faculdade de Farmácia, né, e da Escola de Enfermagem. E a gente produz, né, fornece, né, a rotulagem, né, segundo as informações que o produtor nos repassa. A gente calcula a tabela de informação nutricional, né, a gente provê todas as informações obrigatórias. E dentro da universidade também existem outras ações, né, que um pequeno produtor possa procurar. Aqui mesmo dentro do Departamento de Alimentos tem o GAPA, que é a ação de extensão voltada, né, para apoio, né, aos pequenos produtores de alimentos. Temos também as empresas juniores, né, que tem a Sanos, né, que é da nutrição, e temos também a Farmácia Júnior, que também fazem esse trabalho de rotulagem. E para a gente é muito bom, porque os alunos praticam e a gente também acaba aprendendo também com os casos, né, as peculiaridades, né, dos produtores. E nós também temos um curso de rotulagem que é voltado, né, para pessoas que estão na área, né, de rotulagem, né, consultores ou pessoas que queiram se capacitar nessa área. Esse é um curso que a gente iniciou nesse ano de 2023.
A gente já forneceu 2 edições e a gente vai ter uma próxima no início do próximo semestre, 2024. Então o pessoal pode nos seguir, as nossas redes sociais são rotulab.fmg, né? A gente está no Instagram e vou deixar um cartão com vocês também para vocês colocarem a foto lá, caso o pessoal queira nos procurar, a gente está à disposição. Perfeito, gente. Então eu vou colocar todas essas informações na nossa descrição, né? Esse Instagram do projeto, né? E mais informações também na descrição. E para finalizar, nosso grupo de extensão queria te presentear com essa xícarazinha do Quem Quer Pão. Que lindo! E agradecer pela sua presença aqui no nosso podcast. Gente. Eu que agradeço, vocês são muito gentis. Obrigada, de verdade. Foi ótimo participar. Sempre à disposição, se vocês precisarem. Muito obrigada.